Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Por favor, não ligue para os barulhos lá fora, tá? Porque hoje está insuportável. E se eu esperar ficar silencioso aqui em casa para gravar para vocês, eu vou ficar com 100 anos e não vou gravar essa aula. Então, na aula passada vocês viram sobre o que é arquétipo e agora nós vamos ver os tipos de arquétipo que cada empresa tem, como elas se comunicam e qual é o arquétipo que você tem para começar a ter a sua comunicação mais objetiva com o seu cliente. Então vamos lá. O primeiro deles, nós temos 12, tá? O primeiro deles é o inocente. Vamos acompanhar aqui. O lema do inocente é o seguinte: sou feliz e ingênuo, a vida é bela e somos todos amiguinhos. Eita, que tá danada lá fora. A vida é bela e somos todos amiguinhos. O inocente, pessoal, ele é bonzinho e sempre otimista. Acreditam que o mundo é um lugar bom e por isso costuma a ter mais facilidade no tato com as pessoas e fazerem elas confiarem mais facilmente nessas pessoas. É o famoso deixa disso, né? É em cima do muro. Quais são as vantagens desse arquétipo? Quais são as qualidades e as vantagens da empresa ou de você ter o arquétipo do ingênuo? Você costuma ver sempre o lado bom, tem muita fé e é muito bonzinho. E quais são as desvantagens? As desvantagens, pessoal, eu coloquei esse termo para ficar mais fácil para você entender. Porque, na verdade, o arquétipo que foi dado para o Jung, esse termo desvantagem, na verdade, seria sombra, tá? Então, eu coloquei desvantagem para ficar melhor o entendimento. Então, quais são as vantagens? Eles são vulneráveis, acha que está sendo passado para trás, deixa eu chegar eu aqui para cima aqui, ó. Acha que está sendo passado para trás, se coloca na posição de negação em algumas situações. Vamos lá. Vou deixar eu aqui em cima para ver se vai melhorar, tá bom? Qualquer coisa eu volto ali para baixo. Quais são as marcas que tem esse arquétipo do ingênuo? Vamos ver. Johnson & Johnson, Coca-Cola e Dove. Ou seja, Coca-Cola, ao mesmo tempo que ela faz uma comunicação super emocional, ela tem esse arquétipo. Por quê? Porque dane-se se o refrigerante faz mal, né, pessoal? Dane-se se tem muito açúcar, dane-se se vai fazer mal para o seu filho. Nós somos o bonzinho, a gente não queria fazer isso. Olha as nossas propagandas, com família na mesa, todas felizes, crianças pedindo para o Papai Noel trazer o pai para casa porque trabalha muito. Poxa, não é a nossa intenção. O que tem que o nosso refrigerante vai acabar com a sua saúde? O que tem que o açúcar vai destruir a sua saúde? Não é a nossa intenção. Percebe? Essa é a comunicação da Coca-Cola. Eles têm uma comunicação muito emocional, as propagandas são todas muito emocionais, você nunca vai ver uma propaganda da Coca-Cola falando do refrigerante em si. E aí, por conta dessa comunicação emocional, eles têm esse arquétipo do bonzinho. Dane-se se o refrigerante faz mal, né? A comunicação é essa. Johnson & Johnson e Dove. O Dove também, vocês vão ver lá na frente que ele pode ter outro arquétipo, né? Mas o Johnson & Johnson é aquele bonzinho, né, para neném, não faz mal a ninguém e tá tudo certo. Bom, próximo arquétipo é o cara comum. O que é o cara comum? O lema dele é: somos todos iguais. É o famoso não fede nem cheira. Acreditam que todos são iguais e preferem não assumir o protagonismo das coisas. Não se pronuncia por medo da rejeição e do julgamento. E se dá bem com todo mundo. E também é o famoso em cima do muro. Também é o em cima do muro. Não fede nem cheira, não posiciona nem para lá nem para cá. E tá ali. Todo mundo é igual, quero agradar todo mundo. Quais são as vantagens desse arquétipo? Empatia, pé no chão e igualdade. Quais são as desvantagens? Medo de não ser aceito e rejeição. Vamos ver algumas empresas, algumas marcas que têm esse arquétipo do cara comum. Havaianas, Hering, Mercado Livre. Veja que as Havaianas, pessoal, antigamente ela era o quê? Era famoso chinelo de pedreiro. Tinha um preconceito muito grande sobre isso. E aí, com o tempo, com o passar dos anos, a Havaianas ela escolheu ter um outro tipo de posicionamento e remodelou
os seus produtos, os seus chinelos, para poder servir para todo mundo. Percebe? Ó, antigamente era aquela branca com azul, ou branca com a preta, e era o chinelão do pedreiro. Tinha um preconceito danado. A pessoa, se eu comprasse uma Havaiana, ia lá o pedreiro. Então, o que eles fizeram? Eles modificaram o posicionamento, eles modificaram o layout, a entrega, e hoje tem Havaianas que são Havaianas de ouro, que chega a custar mais de R$35 mil. Porém, isso aí é um outro fator, de um outro detalhe, de uma outra aula. O que eu quero dizer é que hoje a Havaianas atende todos os públicos. Todo mundo pode comprar a Havaiana, desde o pedreiro a uma pessoa que tem aí mais style, que usa uma roupa que o chinelo vai combinar. Então, é para todo mundo. Mesma coisa com a Hering. Hering é camiseta básica, todo mundo pode usar. Eles não têm distinção, eles vão falar assim, você não pode comprar aqui na minha loja, como você vai ver com alguns arquétipos mais para frente, que tem posicionamentos muito mais fortes e que o posicionamento deles é aquele ali, e se você não tiver dinheiro, você que se ferra para lá. Meu produto é para quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, meu amigo, você que vai procurar outra coisa. Vocês vão ver esse arquétipo mais para frente. Mas não é o caso da Hering. A Hering é para todo mundo, é camiseta básica, todo mundo pode comprar. Outra empresa, outra marca é o Mercado Livre. Mercado Livre, qualquer pessoa pode colocar alguma coisa lá para vender. Desde um e-book que vai custar R$19, R$20, até uma câmera muito profissional que vai custar R$7, R$8 mil. Não tem problema nenhum. Eles não fazem essa distinção. Eu até embolei para falar. Eles não fazem essa distinção. Você pode colocar lá o que você quiser. Eles falam assim, eu estou aberto, o site está aqui, você tem algum produto que quer colocar aqui, você vai ser muito bem-vindo. Então vamos lá. Percebeu aí, pessoal? Então, depois a gente tem o sábio. Quem é o sábio? Qual que é o lema deles? A verdade e o conhecimento te liberta. Gostam de compartilhar conhecimento e experiência, porque eles acham que é a melhor forma de alcançar grandes coisas, compartilhando conhecimentos e experiências. Sempre buscam os novos conhecimentos. Quais são as vantagens desse arquétipo? Facilidade de resolução de problemas, imparcialidade e inteligência. Quais são as desvantagens, né, que o Jung chamou de sombra, que mais uma vez eu estou falando que eu coloquei desvantagem para ficar mais fácil o entendimento de vocês. As vantagens, eles são críticos demais e pensam muito antes de agir. Qual que é a vantagem de você ser crítico demais e pensar antes de agir? Qual é a vantagem e desvantagem de você ser uma pessoa crítica demais e pensar muito antes de agir? Quando você se critica demais, a tendência é que você elabore coisas melhores sempre. Só que a desvantagem disso é que às vezes já tá bom o que você fez, mas por conta da sua autocrítica, isso acaba te atrapalhando no processo de desenvolvimento. E pensar muito antes de agir pode fazer com que você ultrapasse o time de você vender as coisas, o seu time de fazer as coisas. Aí pensa, mas eu vou conseguir isso, vou esperar o momento perfeito. Não existe momento perfeito, tá, gente? Vai e faz, e vai corrigindo no meio do caminho. Quais são os exemplos de algumas empresas que têm esse arquétipo? Harvard, TED e BBC. Qualquer universidade que você veja tem esse arquétipo, porque eles transmitem conhecimento. É o propósito dele. Você não vê uma universidade montando uma barraca de cachorro-quente. Você vê o cachorro-quente dentro da universidade porque é uma lanchonete lá dentro de uma pessoa. Mas o propósito da universidade é transmitir conhecimento, é vender conhecimento. TED é a mesma coisa, se você não sabe o que é TED, é um programa que eles convidam grandes empreendedores, grandes nomes, para falar geralmente 15 a 20 minutos sobre o que eles dominam e passar a experiência deles. E a BBC, canal de comunicação, certo? Vamos lá. Agora a gente tem o amante. O amante, ele tem como lema, você é a menina dos meus olhos. Vamos lá. Esse arquétipo é pura paixão. A sua intenção é exclusivamente ser uma marca desejada, pessoal. Eles não querem outra coisa, eles querem desejo. Eles querem que a pessoa os deseje. É isso que eles querem. E por isso, eles buscam incentivar as pessoas a criarem romances.
desejo e ousadia pulsam forte nesse arquétipo. Quais são as vantagens desse arquétipo? Paixão, despertam desejo e são marcas extremamente sensuais. Quais são as desvantagens? Medo da rejeição e por conta dessa paixão, dessa busca do desejo pulsar muito forte, eles fazem de tudo para ser desejado, inclusive criar qualquer tipo de campanha. Quais são algumas marcas com esse arquétipo? Louis Vuitton, Prada, Gucci. São marcas extremamente caras e extremamente desejáveis. Quem uma mulher não desejou ter uma bolsa da Louis Vuitton, alguma coisa da Prada e alguma coisa da Gucci? São marcas caras e mesmo você achando um absurdo, uma bolsa custar 20, 30, 40 mil reais, mesmo assim você deseja a bolsa. Por quê? Porque eles colocam o produto deles numa propaganda, não sobre preço, mas com modelos extremamente bem-sucedidas, com mulheres muito bem-sucedidas, para que você se veja nesse mundo, para que você queira entrar nesse mundo luxuoso, nesse mundo de glamour, para ter esse desejo. Percebe? Vamos lá. Próxima marca, o herói. Um desses arquétipos já está aí, ó, que é esse cara aí, o Will Smith, no filme A Procura da Felicidade. Ele tem o arquétipo do herói. Vamos ver as características desse arquétipo. Qual que é o lema dele? Eu quero mudar o mundo. Eles são determinados e corajosos. Críticas e julgamento definitivamente não os afetam. Eles matam no peito e fazem acontecer. Quais são as vantagens desse arquétipo? Dedicação, disciplina e resultados. Quais são as desvantagens? Por algumas vezes, eles podem ser mal interpretados e serem vistos como arrogantes e agressivos. Uma pausa aqui, pessoal, para te explicar uma coisa. Esse arquétipo não é do seu cliente, tá? Você não vai tentar adivinhar o arquétipo do seu cliente. Ah, não, o meu cliente ele tem arquétipo do amante. Ah, não, esse aqui tem o arquétipo do cara comum. O arquétipo é o seu. São características da sua personalidade. Você vai encontrar mais de um arquétipo, não tem problema nenhum, isso é natural. São características da nossa personalidade, como eu te falei. Porém, sempre vai ter aquele que domina mais entre os outros. Você pode ter um arquétipo do amante, você pode ter arquétipo do cara comum em você, não tem problema nenhum, mas você vai sempre encontrar aquele que predomina em você em determinada situação, em determinada época. Ele não é fechado, você pode em uma determinada época ser o amante, mas em outra determinada outra época você pode estar mais tranquila, estar mais tranquilo e não se importar tanto com luxo e ficar como o cara comum. Não tem problema, tá, pessoal? O mais importante que você entenda é o seguinte: esse arquétipo não é do seu cliente. Você não vai ficar procurando no seu cliente qual o arquétipo que ele é. Esse arquétipo é seu, são as suas características e a partir daí você vai comunicar isso, você vai se posicionar dessa forma na sua linguagem. E aí as pessoas que tiverem o mesmo arquétipo que você ou se identificarem com esse arquétipo que não seja predominante nelas, mas que elas tenham, elas vão começar a vir e você vai começar a formar a sua tribo, tá? Então o arquétipo não é do seu cliente, não procure esses arquétipos no seu cliente. Esses arquétipos são seus, são as suas características para te orientar na forma como você vai se posicionar, tá bom? Então, quais são algumas marcas? Eu já dei aquele exemplo do Will Smith na Procura de Felicidade, que aquele cara lá era aquele arquétipo, e a gente tem essas marcas aqui: Nike, FedEx, Gatorade. Ou seja, Nike, just do it, ou seja, apenas faça, de qualquer jeito, do seu jeito, mas faça. FedEx, eu vou te entregar no outro dia, não importa a dificuldade que eu tenha. Você pagou aqui, no outro dia está na sua casa. Eu vou romper limites, romper estradas, mas no outro dia está na sua casa. E o Gatorade, você está sem energia? Toma aqui energia para você romper os seus limites, para você romper os seus recordes, os seus números, para você fazer o que você tem que fazer. Se você está cansado ou cansada, está desmotivada, sem energia, toma aqui o meu produto, que esse meu produto vai te dar a energia necessária para você poder continuar. Tá percebendo como funcionam as coisas, pessoal? Vamos lá. Depois a gente tem o explorador.
Quem é o explorador? O lema dele é: sou livre e não me prendo a nada. Esse arquétipo, ele adora vivenciar aventuras. A felicidade para ele é feita pela quebra de rotina. Eles são inquietos, independentes e disruptivos. É quase um sagitariano, né? Quais são as vantagens desse arquétipo? Ele costuma ver sempre o lado bom, tem muita fé e é muito bonzinho. Quais são as desvantagens? Eles são extremamente vulneráveis, acham que estão sendo para trás e se colocam na posição de negação em algumas situações. Isso é muito perigoso. Vamos ver algumas marcas que tem esse arquétipo. Heineken, Land Rover e Discovery Channel. Vamos voltar nas características para vocês verem se vocês se encaixam, se vocês vê essas características encaixadas em alguma dessas marcas. Bom, as propagandas da Heineken são sempre propagandas onde a pessoa pode ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser. Você vê vários tipos de pessoas tomando a cerveja, vários tipos de persona. Lembra lá na aula? Para você não focar na persona, mas sim na transformação que o seu produto vai trazer. Então, são diferentes tipos de pessoas tomando cerveja. Não importa se você é um cara comum, não importa se você é outra coisa, se você é uma pessoa totalmente exótica. Está aqui a nossa cerveja para você desbravar suas coisas. Land Rover, vamos lá. Aventura, acha que a felicidade é quebra de rotina, são inquietos, são independentes. Tudo isso é a Land Rover, tá vendo? E a Discovery, melhor ainda, é um canal onde eles vão explorar. Olha só, o próprio nome já diz, eles exploram lugares. Conseguiu visualizar isso aqui nessas três marcas? Ou pelo menos uma dessas características? Vamos voltar de novo. Ó. Adora vivenciar novas aventuras. A felicidade é feita pela quebra de rotina. Heineken, Land Rover, que aí você pega o seu carro e vai. Discovery, ele está explorando tudo lá. São inquietos, independentes e disruptivos. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Próximo arquétipo é o rebelde. Quem é o rebelde? O lema dele é: regras foram feitas para serem quebradas. E aí, esse arquétipo adora quebrar as regras. Ele é inquieto e fiel ao que ele acredita. Não adianta você querer convencê-lo de outra coisa. Não adianta você querer fazer com que ele mude de valor, com que ele mude de opinião. Ele não vai mudar. A opinião dele é dele, ele sustenta o que ele acredita e não adianta. Você vai ter a sua opinião, tá tudo certo, mas não vem mudar a minha opinião, não. Isso aí é ser rebelde. Eu tenho as minhas convicções e eu não abro mão delas. Então, ele é inquieto e fiel ao que ele acredita. Ele não aceita autoritarismo e cria as suas próprias regras. Bom, quais são as vantagens desse arquétipo? São inovadores, rebeldes, inquietos e quebra padrões. Constantemente esse arquétipo está quebrando padrões. Quais são as desvantagens? A sua comunicação, às vezes, pode ser disruptiva, destrutiva, mas principalmente ela pode ser confundida com uma comunicação extremamente perigosa e agressiva. Quais são algumas marcas que têm esse arquétipo? Vamos dar uma olhadinha. Chili Beans, onde o Caíto Maia tá lá, teve uma disrupção da época dele, onde naquela época ele lançou os óculos, eram aqueles óculos de garrafa desse tamanho aqui, que era nerd, pessoa esquisita. Ele reformulou todo o design do óculos. Naquela época, ele começou a contratar homossexuais e pessoas que tinham tatuagem, que naquela época sofriam um preconceito absurdo, muito maior do que hoje. Infelizmente, né, gente, isso já deveria ter acabado faz tempo, isso é retrógrado, mas enfim. Então, existiam preconceitos muito grandes. Ele foi o primeiro a dar oportunidade para essas pessoas. Então, ele foi quebrando padrões. E hoje ele fala que eu vi uma entrevista dele com a Camila Farani. Ele falou que todo ano tem uma feira lá na Itália, em Milão, que tem as tendências de moda e que ele proíbe os diretores dele participarem dessas feiras de tendência, porque ele não gosta disso. Ele quer criar a sua própria tendência. Tá vendo a disrupção aí? Não aceitar regras, ele criar as próprias regras, os seus valores, acreditar, sustentar aquilo que ele acredita. A outra coisa é a Harley Davidson, que é a moto do cara que vai lá e pega a estrada. Às vezes é um cara que está no escritório a semana inteira de gravata, passou por um estresse na semana inteira. Ele fala assim, quer saber? Esse fim de semana eu só quero pegar minha moto e tocar a estrada
com a minha gangue, e aí a gente vai desbravar a estrada e eu vou relaxar. E a Apple, que lançou um telefone completamente diferente do Android. Tanto é que tem coisas que só tem a Apple. A câmera é muito melhor. Então, tem estruturas e tem características que a diferenciam dos outros e que são só delas. Tudo bem até aí? Vamos lá. Agora a gente tem o Mago. Deixa eu passar esse caminhão aqui fora. Agora a gente tem o Mago. Quem é o Mago? Qual que é o lema dele? Transformo vidas. Tudo pode acontecer. Vamos lá. Geralmente, esse arquétipo está no campo da religião, magia e encantamento. É especialista em transformar ideias tidas como loucas em algo inovador. Quais são as vantagens? Sonhador, inovador e muito criativo. Quais são as desvantagens? Medo de acontecer coisas negativas e inesperadas. Quem que é o pessoal que tem muito característica desse arquétipo muito forte? São pessoas que trabalham com terapia, trabalham com Theta Healing, trabalham com barra de access, trabalham com essa coisa, ou trabalham com essa parte mais mística, com tratamento mais místico e alternativo, tá bom? Vamos ver algumas marcas disso. Disney, né? A magia tá ali. Red Bull te dá asas. E esse camarada aqui, ó. Deixa eu até pegar o mouse aqui. Esse camarada aqui, se você não sabe quem ele é o Gandalf, do Senhor dos Anéis, que ele realmente é um mago. Então, o maior representante desse arquétipo, sem dúvida nenhuma, é a Disney, tá bom? Vamos lá, vamos passar para o próximo arquétipo, que é o arquétipo do cuidador. Quem é o cuidador? Lema: me importo com os outros. Pensa sempre em oferecer soluções que possam melhorar a vida do outro. Vantagens: são carinhosos e generosos. Desvantagens: medo da instabilidade e do caos. Algumas marcas: Nivea, Nestlé, Seara. Quem faz propaganda da Seara? Nesse período que você está vendo essa aula agora aqui, é a Fátima Bernardes. Ou seja, uma mãe vai dar algo ruim para o filho? Uma mãe vai indicar algo ruim para os filhos? Claro que não. Então, ela fala da Seara, que é o cuidador. A Nestlé também tem uma coisa muito mais próxima. Nivea é cuidado. Opa! Qual marca que a gente viu lá na frente, que eu te falei que ela poderia ter outro arquétipo? O Dove. Dove também é cuidado. Dove, sabonete, hidratante, shampoo. Percebe como agora a gente viu no Dove mais de uma característica, mais de um arquétipo? Só que lá ele predomina daquele jeito. Pode ser que ele predomine como cuidador? Pode ser, não tem problema. Cada um tem uma visão. Por isso que eu te falei que você constantemente vai ter características de vários arquétipos, mas em determinadas épocas sempre vai ter um que se sobressai, tá bom? Vamos lá. Agora a gente tem o criador. Quem é o criador? Qual que é o lema dele? Posso criar o que eu quiser. Talvez você já esteja imaginando uma marca que seja do criador, né? Vamos lá. Esse arquétipo é extremamente criativo e pensa fora da caixa. Quais são as vantagens dele? Criatividade, execução de ideias complicadas e invenção. Quais são as desvantagens? Falta de praticidade e são muito perfeccionistas. Eu vou te dar agora exemplo de algumas marcas que vão ficar exatamente claras aqui, encaixar exatamente no que eu estou falando. Você vai ver, ó, Lego, Adobe e YouTube. Não tem como, né, pessoal, você não enxergar essas características nessas três marcas, tanto na Lego quanto no Adobe, que é o pacote todo de Photoshop, de Adobe Illustrator, de Adobe Premiere, que é edição de vídeo. Não tem como você não enxergar isso. Tudo bem? YouTube. Tudo bem até aí? Show! Agora a gente tem o governante. Quem é o governante? O lema dele é: o poder é o que importa, só o que importa. Lembra que eu falei que a gente ia ver arquétipo que não queria saber de cara comum? Ó, aqui é meu, se você não tem dinheiro, que você que se ferre para lá, que vai comprar com outra pessoa. Esse é um deles. Então, o poder é o que importa, só o que importa. Esse arquétipo representa marcas fortes, carismáticas e com grande poder persuasivo que estão sempre no poder. Quais são as vantagens? Organização, liderança, dominação e prosperidade. Quais são as desvantagens?
Eles são conservadores, controladores. Em alguns casos, por conta disso, por conta dessa comunicação, eles podem parecer como arrogante. Quais são marcas que têm esse arquétipo? Algumas delas: BMW, Rolex e essa mulher aí do filme O Diabo Veste Prada. Essa pecha aí, essa filha do capiroto, que é uma mulher encapetada, certo? Ou seja, BMW, não tem essa. Eu não vou ficar te dando desconto. Se você tem dinheiro para comprar, você compra. Se você não tiver, vai comprar com outra pessoa. Os relógios da Rolex também, são extremamente caros. Não tem essa. Ah, mas eu vi na loja do R$1,99 um relógio parecido com esse que custa R$10. Então, meu amigo, vai comprar lá então. Aqui na minha loja o relógio é caro. Então, percebe como o posicionamento da marca começa a mudar? Tudo bem até aí? Agora a gente tem o bobo da corte. Tá acabando, tá, pessoal? A gente tem o bobo da corte. Qual que é o lema dele? Se eu não puder dançar, eu não quero fazer parte da sua revolução. Eles são geralmente alegres, divertidos, encaram a vida do jeito dele. São despreocupados, leves e querem mesmo, sabe o que é? É diversão. É isso que eu quero e pronto. Quais são as vantagens desse arquétipo? Alegria, disposição e leveza. Quais são as desvantagens? Usa o humor para esconder os problemas e um pouco de responsabilidade e não quer aborrecer as pessoas. Vamos ver alguns exemplos de marcas com esse arquétipo. M&M, divertido, né? McDonald's também, sempre divertido. Vamos voltar aqui, ó. Divertido, faz a vida do jeito deles, são despreocupados. O McDonald's lá, o M&M, querem mesmo a diversão. Tem o McLanche feliz, tá lá os símbolos, os bonequinhos do McDonald's. Os M&M são aqueles, o chocolatinho lá, tá tudo certo. Agora, por que a Pepsi tá aqui se a propaganda da Pepsi não tem as mesmas características do M&M e do McDonald's? Por que você não vê as propagandas da Pepsi com bonequinhos, bababá, saca lá? Porque a Pepsi, ela entra nesse lema aqui, ó. Se eu não puder dançar, não quero fazer parte da sua revolução. Olha só, pessoal, preciso de atenção de vocês aqui agora para vocês poderem entender esse tipo de posicionamento. A Pepsi, durante muito tempo, brigou com a Coca-Cola para ser a primeira do mercado. Só que chegou num determinado momento em que ela viu que não tinha jeito, não ia ter jeito. Ela não ia conseguir tomar o primeiro lugar do mercado da Coca-Cola. Ela não ia conseguir fazer ser a marca Pepsi a primeira do mercado, porque a Coca-Cola estava muito superior. Não em termos só de propaganda, de marketing, mas em termos de sabor. Eu conheço muita gente que toma refrigerante que adora Coca-Cola, mas que tem pavor de Pepsi. Então o que eles falaram? Já que eu não posso tomar o primeiro lugar, eu vou me posicionar como segundo do mercado. Daí veio a frase da propaganda: pode ser Pepsi? Percebe? Eles entenderam que eu não vou conseguir tomar o mercado da Coca-Cola, então ao invés de eu passar a vida inteira brigando por esse primeiro lugar, eu simplesmente vou assumir que eu sou o segundo do mercado. Isso é defeito? Não. Depois disso ela começou a vender muito mais. Isso é posicionamento. Por isso que está ali no lema, ó. Se eu não puder dançar, não quero fazer parte da sua revolução. Pegaram, gente? Sacaram aqui como que é o esquema? Sacaram por que a Pepsi está aqui? Tudo bem? Então vamos lá. Opa! Esse foi o último, que é o bobo da corte. Achei que tivesse mais um, mas só teve esse. Então, gente, perceberam como são esses 12 arquétipos? Por que é importante você defini-los? Mais uma vez eu vou falar para vocês. Esse arquétipo, não é para você procurar isso no seu cliente. Não é para você ficar assim: ah, esse meu cliente aqui é o cara comum, esse aqui é o amante. Ah, não, com esse eu vou ter uma comunicação. Já que é esse aqui que é o cara comum, eu tenho outra. Ah, aquele ali que é o governante, aquela pessoa, aquele cliente meu tem dinheiro. Então ele deve ser o governante ou o amante. Não é para vocês fazerem isso. Esse arquétipo é de vocês. É para vocês verem qual arquétipo dessa comunicação predomina em vocês. Mais uma vez, vocês vão achar características de mais de um arquétipo
Pode ser que você ache 2, 3, 4, 5, não importa. Mas vai ter um que vai predominar em relação aos outros. E é esse que predominar que é o arquétipo dominante em você. E a sua comunicação precisa estar de acordo com aquilo que você é. Por que essa aula é importante? Porque muita gente na internet quer passar uma imagem de uma pessoa que não é. Por exemplo, eu sou um cara que gesticulo muito na hora de falar. Eu sou uma pessoa, apesar de não parecer, bastante irônica. Eu não gosto de nada que me prende. Então não adianta eu ficar aqui na internet ou aqui na aula para vocês desse jeito assim, ó. Olá, pessoal. Hoje vamos dar a aula de arquétipos. O arquétipo foi fundado pelo psiquiatra Gustav Jung. Não tem condições. Além de vocês não aguentarem assistir a aula, vocês vão perceber, esse aí não é o Roberto. Vai ficar estranho, percebe? Então, por isso que essa aula é importante para vocês, para ajudar a vocês identificarem qual é o arquétipo predominante em vocês, para que a sua comunicação, o seu post, os seus vídeos, a forma como você fale, esteja de acordo com aquilo que você é. Porque não pense que as pessoas não vão perceber, porque vão. Se você começar a falar de um jeito, a se portar de um jeito que não é seu, aos poucos você vai dando falhas no comportamento, onde a pessoa vai perceber que não é você que está falando ali, que o seu jeito realmente não é aquele. Certo? Então veja essa aula mais de uma vez, se for preciso, me manda mensagem. Mais uma vez eu vou falar. Vocês vão achar mais de um arquétipo em vocês, porque isso são características da sua personalidade. Só que você vai ver qual é o arquétipo que realmente combina mais com você e você vai, a partir daí, estabelecer a sua comunicação. Não queira ser uma coisa que você não é. Ah, eu queria tanto ser o arquétipo do amante. Se você não é desse jeito, não seja. Então não coloque ele na sua comunicação se ele não predominar em você. Tudo bem? No mais, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Um abraço e até a próxima aula.